E aí, minha gente, tudo certo? Esse aqui é um vídeo despretensioso, onde eu só estou a fim de conversar sobre algumas coisas que estão passando pela minha cabeça, dado que recentemente eu tomei uma decisão bem grande, de certa forma, eu diria, que foi sair das redes sociais. Eu desinstalei Instagram, TikTok, Twitter do meu telefone. Tô apenas com o WhatsApp, porque eu ainda tenho que conversar com os meus pais. E converso às vezes com os meus amigos também. Mas majoritariamente essas redes sociais onde a gente fica muito preso assistindo coisas que matam o nosso tempo, tipo Reels, TikTok, propriamente dito, Twitter, onde threads e threads aparecem sobre assuntos que a gente nem quer saber de verdade, não importam em nada pra gente no nosso dia a dia, mas por alguma razão a gente fica preso lendo e às vezes até no ímpeto de comentar. Eu tomei a decisão de sair das redes sociais, acho que faz uma semana ou, sabe, uns 10 dias, não faz muito tempo não, mas já comecei a sentir os impactos de o quanto as redes sociais estavam intrinsecamente ligadas e isso de uma forma negativa na minha vida. Aí, por questão de não querer chamar a gente no WhatsApp pra ficar conversando sobre coisas filosóficas, coisas profundas, porque volta e meia enche o saco, eu sei. É que pra mim é legal, eu gosto de conversar sobre esse tipo de coisa, mas nem todo mundo gosta, então eu decidi gravar um vídeo aqui. Não, não sei se isso aqui vai ser meio que um podcast, talvez dê pra chamar de podcast ou algo do tipo. Mas é mais uma conversa mesmo para jogar pro mundo as ideias que começar a percorrer a minha mente. E aí, quem sabe, não só pessoas conhecidas, mas até alguma pessoa que não me conhece apareça, porque no mundo do YouTube isso acontece com uma certa recorrência. E aí eu acho esse assunto interessante e possa discorrer um pouco sobre também. E bem, eu decidi tomar essa decisão por conta de eu perceber que muitas das coisas que eu estava fazendo eu sentia muito a necessidade de compartilhar com as pessoas. Eu, por exemplo, faço um curso atualmente da EBAC chamado Artista 3D para Filmes e Séries. E esse curso, os cursos da EBAC, acredito que todos, ou grande maioria, funcionam a partir de módulos e ao final de cada módulo você tem que entregar uma atividade para mostrar para o seu tutor, o professor do curso, enfim, que você realmente conseguiu entender o que aquele módulo tinha para te ensinar, e aí você pode passar para a próxima etapa. E toda vez que eu estava fazendo um módulo do curso, eu concluía o módulo, enviava a tarefa para o professor, e sempre que eu recebia o retorno, eu me sentia instantaneamente na necessidade de compartilhar nas minhas redes sociais que eu realmente estava avançando no curso, ao invés de simplesmente sentar na cadeira aqui, abrir o site o portal da IBAC e começar a fazer o curso e aprender. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, já foi o primeiro momento onde eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque por que que eu tô compartilhando que eu tô fazendo uma coisa que é só minha, saca? Ninguém de verdade liga se eu estou fazendo o curso ou não. Provavelmente quando eu me encontrar com os meus amigos, eles vão falar, ah, como é que tá o curso? Mas a necessidade de mostrar assim toda hora, olha aqui, pegar o celular e falar, olha só, aqui ó, tirei 100 no na minha última tarefa. Essa necessidade não existe, mas por alguma razão na minha cabeça ela me percorria bastante. E quando eu comecei a perceber isso, eu tentei reparar se esse ímpeto por expor a minha vida de forma desnecessária ou de me sentir muito interligado com essa vida que eu estava expondo demais realmente fazia sentido. E onde eu estava colocando essas características pessoais e se realmente valia a pena eu estar compartilhando da forma que eu estava compartilhando. E eu percebi que, cara, eu estava fazendo tudo meio errado. Eu falava e compartilhava ideias que muitas vezes nem eu acredito de verdade. E não só isso também, mas volta e meia eu me via compartilhando coisas que eu nem sei porque eu estou compartilhando com aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu estou conversando com o Rafael, vou dar o exemplo do Rafael sempre, que é uma pessoa muito íntima, muito próxima a mim, eu vou falar sobre qualquer coisa, sobre sonhos, que é um dos tópicos que mais me ronda, né? Eu sou um cara que tem uma intenção de chegar numa posição muito alta na minha carreira. Consequentemente, o tópico de sonhos é algo que sempre me percorre. Eu não me importo de falar sobre sonhos ou coisas um pouco mais
profundas com ele, porque a gente se conhece de muito tempo, a gente sabe as nossas intenções, nossas pretensões. Então, é muito tranquilo conversar com ele a respeito dessas coisas. Mas eu também comecei a compartilhar essas coisas que são um pouco mais intrínsecas e às vezes íntimas assim da minha personalidade com pessoas que eu comecei a conhecer recentemente. E eu falei, ué, por que que eu tô fazendo isso? Eu mal conheço essa pessoa de verdade e já tô compartilhando ideais de grandeza, ah, rios absurdamente desnecessários, de certa forma, sobre motivação, sobre ser o cara que tem que entender que para chegar em alguma posição a gente tem que passar por perrengues e que a ideia de se entregar para os desejos, essa coisa chata assim de tipo, se tu quer ser o melhor, tu tem que ceder algumas partes da tua vida. E eu acredito nessas coisas. Mas qual que é a necessidade de, número um, ficar compartilhando isso pra alguém toda hora? Eu não tenho que reafirmar nada pra ninguém se é uma coisa que eu acredito. Eu simplesmente tenho que acreditar e seguir levando essa filosofia em frente nos meus projetos ou nos meus trabalhos. Mas também o fator de porque eu estava compartilhando com aquelas pessoas, saca? Mesmo que eu não ache um grande problema compartilhar rios e coisas um pouco mais que conversam sobre a tua personalidade com as outras pessoas, como por exemplo algumas piadas de humor negro ou coisas do tipo que a gente gosta com as outras pessoas, nem sempre faz sentido compartilhar essas coisas com elas porque elas meio que podem não gostar dos assuntos, elas também podem nem conhecer nada sobre os tópicos que volta e meia tu tá interessado em compartilhar com elas. E por conta disso eu comecei a me sentir de certa forma meio de mentira. Não sei se faz muito sentido o que eu vou dizer aqui, mas eu comecei a pensar que, cara, será que eu tô fazendo essas coisas que eu estou fazendo porque eu quero ou porque eu estou esperando algo em troca de alguém? Seja reconhecimento, seja um ideal imagético que eu tenho de mim mesmo, onde eu me vejo como um cara que alcança o sucesso através de grandes sacrifícios e, consequentemente, ao alcançar os objetivos que eu tenho traçado na minha mente, essa imagem vai ficar cada vez mais clara na mente das outras pessoas. Entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se realmente eu estava fazendo as coisas que eu queria fazer por gostar. Ou se eu realmente só queria mostrar que eu estava fazendo uma coisa legal, por exemplo, e queria que as pessoas sabassem o meu ovo por caramba. O cara tá fazendo arte 3D, o cara tá fazendo umas coisas muito foda, meu Deus! Não só isso, mas também tem outro fator que é. Eu comecei a também achar que, por conta de eu estar muito imerso nesse mundo de ficar compartilhando reels, nesse mundo muito motivacional. Tipo, ficar aparecendo reels do David Goggins falando, cara, a gente tem que gostar da dor que a gente sofre, porque essa dor é o que realmente nos transforma, pra gente se tornar aquele cara que a gente realmente quer ser, ou aquele cara que os nossos pais se orgulham de chamar de filho, coisa do tipo. A gente tem que ceder em muitas sessões, muitas partes da nossa vida e tudo mais. Que eu comecei a me sentir meio chato com os meus amigos no geral também, no meu círculo social. Eu ainda me sinto de certa forma, tá? Não me entenda mal. Não é como se essa semana que eu passei fora das redes sociais tivesse me curado. Porque no fim das contas são coisas que eu ainda acredito, como eu já falei. E não é sair das redes sociais que eu vou simplesmente desacreditar em coisas que eu acredito ou parar de fazer coisas que eu gosto de fazer. A menos que ela perca o sentido. Mas eu tava chato com os meus amigos pelo fator de eu não tava conseguindo entender os motivos para eles viverem a vida da forma que eles vivem. Eu ficava pensando, cara, por que você está tomando essa decisão, sendo que isso aqui faz mais sentido? Ou volta e meia, quando eles apontavam alguma coisa a respeito da vida deles, por exemplo, cara, eu quero fazer um projeto novo e passava um tempinho, eles só largavam o projeto de mão. Eu ficava puto, e ainda fico, pra ser sincero, como eu já falei, com a ideia de, olha isso, na minha cabeça é como se eu estivesse sendo enganado ou como se a pessoa estivesse mentindo, propositalmente. Porque quando, nesse exemplo aí,
a pessoa chegou e falou que ia fazer um projeto novo, ela me convidou para fazer parte, porque atualmente eu trabalho como editor de vídeos e por conta dessa minha profissão, ele me chamou para fazer parte do projeto porque eu tenho algo a agregar pro projeto dele. Mas quando ele largou sem nem se importar, parece assim na minha cabeça, eu olhei para essa pessoa que fez isso e fiquei incrédulo, falei, cara, ou essa pessoa é uma excelente mentirosa e ela na verdade só queria um pouco de atenção e ela usou uma. Não é fragilidade o termo, mas ela usou uma das coisas que me tocam muito, né? Que é o de fácil acesso, quando falam em querer fazer alguma coisa, ter ímpeto para começar uma coisa nova ou se colocar numa posição de iniciar um projeto novo. Eu fico muito empolgado quase sempre porque eu gosto de ver as pessoas fazendo coisas indo para frente, eu gosto de me ver assim, então consequentemente, quando pessoas na minha volta fazem o mesmo, eu fico empolgado. Por conta dele ter acessado essa zona em mim e logo em seguida ter simplesmente descartado isso da vida dele, eu falei, puta que pariu, cara. Que pessoa desprezível. Tipo, passou realmente essa ideia bem grosseira a respeito dessa pessoa na minha cabeça. Onde, cara, como é fácil, né, as pessoas largarem as coisas que elas querem fazer porque vem que dá trabalho. E não simplesmente continuar fazendo uma coisa que realmente parece que é interessante para si, porque a gente vai colher os frutos desse trabalho que a gente está passando agora no futuro. Essa luz tá muito estourada, né? Se eu chego perto aqui, ela bate. É porque o ring light está muito perto aqui do computador e eu não tenho como fazer de outra forma. Ainda assim, dane-se. E aí eu comecei a ficar muito puto com qualquer coisa na minha volta além de desistência, digamos assim. Quando eu via o pessoal tá saindo e tá tomando uma pinga exagerada, indo beber pra caralho e, consequentemente, no meu caso, amigos homens, indo ficar com uma menina e depois ficava conversando no WhatsApp. E aí chegava na rodinha na nossa rodinha de trocar ideia e conversar e a pessoa ficava se vangloriando, porque olha só, comecei a falar com a menininha lá e ela me passou uma cantada. Caralho, eu sou muito foda, eu não fiz nada. E aí ainda assim, do nada eu chego aqui, abro meu WhatsApp e tô recebendo uma cantada. Eu comecei a ficar puto com essas coisas no meu círculo de amizades. E aí eu entendi, com a saída das redes sociais, que muito dessa minha raiva, dessa minha fúria, desse meu desgosto por muitas dessas coisas que eu tenho, vieram dessa chuva, dessa enxurrada de mensagens de motivacionais, de não desistência, de propósito que as redes sociais me bombardeavam e seguem bombardeando, só que agora eu tô longe, então eu não vejo. Aí eu comecei a pensar a respeito de mim mesmo quando eu saí das redes sociais de acerca de o que que realmente eu não gosto ou o que que realmente eu gosto, né? Fui para os dois espectros do, do tópico e percebi nessa minha pesquisa nesse intervalo, que muitas das coisas que eu não gosto estão intrinsecamente ligadas a uma visão de mundo de não desistência que nem eu acredito 100%. E a respeito das coisas que eu gosto, eu percebi que eu realmente gosto do curso que eu estou fazendo, eu realmente gosto muito das coisas que eu estou aprendendo e eu quero dar prosseguimento nesse curso que eu estou fazendo e nessa carreira que eu pretendo avançar. Contudo, esse ímpeto por chegar ao topo, de certa forma, começou a se tornar uma coisa muito questionável na minha vida, porque não perdeu o propósito, obviamente não. Eu sempre vou dar 100% de mim mesmo para chegar o mais longe que for possível e, consequentemente, se isso realmente for uma verdade e eu realmente estiver dando 100% de mim, eu vou chegar no topo naturalmente, porque nada me impede. A questão é que parece que eu fui começar a fazer o curso com a intenção de ser o número um nessa coisa e não com a intenção de fazer algo que eu gosto por livre e espontânea vontade de querer jogar a arte que eu tenho intenção de criar pro mundo.
E isso é um princípio meio errado, né? Porque antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que gostar dela. E se a gente gosta dessa coisa que a gente faz, quanto mais nós fizermos, mais nós vamos melhorar. Não significa que a gente vai chegar no topo, mas fazendo ela, se aperfeiçoando e cada vez mais produzindo, a gente vai alcançar patamares onde a nossa vida vai se tornar mais confortável e feliz. E isso já é suficiente, saca? A ideia de chegar no topo para ser feliz, ela é muito encantadora. Eu ainda, pô, eu uso um berrelite, né? O negócio de sacrificar tudo acerca pela busca do seu sonho, do seu ideal, né? Essa busca, ela é bem encantadora pelo topo, contudo, ela tem algo que permeia ela e talvez não seja dada a devida atenção, que é o que você tem que deixar de lado para chegar nesse topo. E uma das coisas que a gente naturalmente deixa de lado é a nossa felicidade diária, né, na verdade. A felicidade diária, porque a felicidade, se a gente for seguir essa lógica de que ao realizar o processo a gente vai colher, a felicidade existe lá na conquista, né? Mas a realização diária de estar avançando, de estar no processo, deixa de existir nessa perspectiva. Consequentemente, por a gente nunca estar presenciando esse momento feliz do caminho para chegar em algum objetivo maior, tudo na nossa volta se torna triste. E a convivência com coisas constantemente tristes nos tornam pessoas tristes e muitas vezes ruins também. Eu, como eu acabei de citar, comecei a enxergar meus amigos de certa forma como pessoas desprezíveis por simplesmente começarem um projeto e depois não querem dar prosseguimento nele, sendo que em teoria, isso é uma coisa meio normal. Eu também já tive várias vezes que eu tomei decisões na minha vida e eu simplesmente não dei continuidade, e tá tudo bem. O meu canal no YouTube, por exemplo, todo mundo que me conhece há muito tempo lembra que eu já várias vezes eu chegava aqui na frente da câmera e falava, rapaziada, vou começar a gravar vídeo pro YouTube todos os dias, porque agora o bagulho é isso aí, eu quero ser YouTuber, eu quero fazer isso daqui dar certo, então eu vou dar o meu sangue para fazer isso realmente se tornar uma verdade. E eu não faço mais vídeo pro YouTube. Tudo bem que eu sou editor de vídeos, então eu não me desconectei completamente dessa vertente de produção para a internet, mas a questão de eu ser o criador e produzir conteúdo que as pessoas assistem, os conteúdos serem meus, já não é algo que me permeia mais, né? Eu ainda sinto volta e meia que por conta do. Isso pode ser um pouco do meu ego falando mais do que eu de verdade, eu não sei dizer. Mas por conta de eu estar tendo bastante sucesso com o cara que eu tô trabalhando atualmente, com o australiano, para quem já é mais familiarizado. Por conta do sucesso recente, eu começo a me sentir confiante para produzir coisas de novo, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero fazer isso de verdade. Eu claramente consigo perceber que se eu começasse a produzir de novo pro YouTube com a intenção de ser um YouTuber, eu provavelmente ia largar logo em seguida, porque não é uma coisa que eu realmente quero fazer. Eu não quero ser o cara que você aperta o botão de gravar e começa a falar um monte de coisas e ganha dinheiro com isso. Ou fica jogando videogame e ganha dinheiro com isso. Tipo, eu não quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que vou tomar o meu tempo de, sabe, 1 ano, 2 anos para produzir alguma coisa que me parece ter um grande valor. E ao decorrer desse tempo, essa coisa vai ser produzida e aí o conjunto de todo esse período vai apresentar um valor artístico para essa produção. Consequentemente, ela tem esse peso maior. Por isso que eu acredito que o rumo de filmes e séries é um pouco mais alinhado com o que eu quero fazer do que um YouTube, que é uma coisa muito diária. Se eu fosse, por exemplo, usar streams da Twitch ou do YouTube mesmo para produzir conteúdo, seriam streams diárias de muita duração, e aí depois fazer cortes ou até mesmo publicar as próprias transmissões. Esse tipo de coisa não me atrai muito. Eu não lembro pra onde eu tava indo com isso. Deixa eu tentar lembrar aqui. Lembrei sobre as coisas que eu gosto e que eu não gosto, né? Eu comecei a pensar, será que eu gosto das coisas porque eu gosto? E será que eu não gosto das coisas por conta de outras questões? Porque eu realmente não gosto ou porque eu sou influenciado por outras paradas? É disso que eu tava falando e dei alguns exemplos, né?
E eu comecei a chegar em alguma conclusão recente de que muitos dos ideais que eu tenho na minha cabeça, na verdade, são puramente fabricados pela rede social. De verdade. Essa questão de chegar no topo, eu hoje, tudo bem que ainda tá muito cedo, né? De repente, essa desconexão, por ser muito recente, tá fazendo muitas sinapses. Vou dar um exemplo que eu nem sei do que eu tô falando, mas muitas sinapses se religaram de forma muito rápida, ou começaram a mandar sinal muito rápido, ou até mesmo desligaram. E aí parece que as ideias começaram a mudar rápido demais, e daqui a pouco vai tudo normalizar. Pode ser que seja isso. Mas eu comecei a perceber que, cara, muitos desses ideais que eu tenho de almejar o topo e tudo mais, não me parecem nem certos pra minha vida. Tipo, eu não, volta e meia, não me enxergo ah, querendo chegar no topo. E essas coisas que, esses momentos de querer chegar no topo, eles só vêm quando eu me sinto um lixo, de certa forma. Quando eu começo a sentar na frente do computador, eu começo a fazer o curso, começo a passar perrengue. Aí eu falo, puta que pariu, eu acho que você é um merda. E aí, quando eu venho com esse pensamento de que eu acho que você é um merda, pum, vem aquele bombardeio de coisas, rios, TikTok e mensagens que eu já vi há muito tempo atrás que ainda estão guardadas na minha mente, né? Aquelas frases prontas ou frases motivacionais de, cara, tu só acha que tu é um merda porque tu não fez de verdade. Quando tu começar a dedicar 100% de ti mesmo e suportar essa fase de que tu está se sentindo por baixo e continuar fazendo com consistência, tu vai ver que na verdade essa coisa que tu estava achando difícil nem é tão difícil e que muitas vezes tu já sabe fazer, tu só não tá tão confiante do que tu tá fazendo. Começava a vir essas ideias na minha cabeça e aí eu virava a chavinha muito rápido, consequentemente a minha personalidade começou a adotar esse tipo de visão também a respeito do mundo na minha volta. Eu começava a olhar as pessoas à minha volta e falar, cara, que merda que você tá fazendo? Tu mal começou essa parada e já desistiu. Por quê? Pelo amor de Deus, tu é um animal? Ou tu tá me mentindo? Tu é um cara que só desiste das coisas mesmo e não tá nem aí pra tua vida? Tu não quer tacar os projetos pra frente de verdade? Eu começava a enxergar as coisas dessa forma. Sendo que na minha vida eu sou cheio disso também, entendeu? E aí eu comecei a refletir além disso, sobre o quanto a minha imagem na mente das pessoas realmente reflete o que eu penso e não coisas que eu quero passar adiante baseado em redes sociais me bombardeando de mensagens, saca? Será que as pessoas conhecem o Luiz Paulo de verdade ou elas conhecem um Luiz Paulo que a internet fabricou e que, claro, muitas das coisas que eu apresentava realmente competem a mim e minha personalidade, mas até onde realmente as pessoas sabem o que eu acredito e o que eu penso a respeito da vida no geral. E aí isso começou a me assustar muito no sentido de eu achar que, caramba, eu falo coisa pra caralho, eu pego pesado pra caralho com as pessoas muitas vezes e de forma desnecessária, sendo que se essas pessoas mesmas fossem parar pra olhar pra minha vida, pro meu dia a dia, cara, muito provavelmente elas olhariam pra mim e falariam vai tomar no cu com toda a raiva que elas têm guardada de mim, saca? De eu tanto encher o saco. Porque, mesmo que eu me considere uma pessoa bem disciplinada, bem determinada e motivada a fazer as coisas que eu quero fazer, nem sempre eu desempenho tão bem quanto eu imaginava que eu iria desempenhar quando eu tracei as minhas metas. Faz acho que uns 2 ou 3 dias do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que eu mal consegui avançar no meu curso, do tipo, olhar uma aula, começar a fazer as atividades do curso e falar, puta que pariu, mas eu não consigo fazer isso daqui. E não só não consigo, como isso daqui tá um tédio, tá um saco. Eu não tô afim de fazer isso aqui agora. E eu só paro e, sabe, começo a jogar Yu-Gi-Oh! Eu sou muito viciado em Yu-Gi-Oh! Não tenho o que fazer. Então, se elas parassem pra olhar pro meu dia a dia, ou elas me achariam uma pessoa completamente de mentira, ou de repente elas iam só me mandar tomar no cu, ou de repente elas agiriam normal, saca? Falariam, não, é isso aí mesmo, normal. Mas se eu me visse de fora, sendo essa pessoa que eu sou pelas redes sociais, eu olharia pra mim mesmo e eu estaria me massacrando, saca? Me xingando para um caralho. Eu ia estar olhando pra mim mesmo falando, vai tomar no teu cu, olha aí, tu tá no bercinho de ouro, tu comprou um curso de
R$ 2.500, R$ 3.500, enfim, seja lá qual for o valor, não importa. E tá aí reclamando com a bundinha redondinha no sofá fofinho. Sendo que tu devia estar trabalhando, tu não, a vida não acabou ainda, tu não chegou num patamar onde tu pode estar tranquilo, tu ainda tá morando com os teus pais, tu voltou a morar com os teus pais, antes tu tava pagando aluguel e trabalhando, fazendo estágio numa empresa, agora tu tá morando com os teus pais e estudando, saca? Tu não tá num patamar onde tu poderia estar tranquilo. Eu percebo que nesse jogo de dinâmicas, às vezes a minha própria visão a respeito da vida no geral talvez esteja muito perturbada. Consequentemente, eu começo a refletir sobre o que eu realmente acredito, né? Natural. E por conta de eu refletir sobre o que eu realmente acredito, eu comecei a ficar meio assustado, né? Porque muitas das coisas que eu sempre falei, né? Como citei anteriormente, que eu acho meio desprezível, que eu acho nada a ver, que eu acho que, cara, não faz sentido seguir essa lógica ou esse norte pra tua vida, sendo que existem outras formas de viver que fazem mais sentido ou que realmente são corretas. Eu comecei a perceber que muitas delas eu também me interesso, saca? A questão é que essa ideia que as redes sociais imputaram tanto na minha mente de como se viver da forma adequada para alcançar os objetivos que na minha cabeça eu gostaria de alcançar, me impediam de ver isso como uma coisa que realmente eu deveria aceitar em mim mesmo e buscar explorar, saca? Tirar os proveitos, os lados bons dessas experiências ou dessas coisas que eu gostaria de fazer, ao invés de reprimir e tratar de uma forma onde eu diminuo essa coisa. Num exemplo aqui, retomando algum exemplo anterior, a questão de se relacionar. Eu vejo a galera indo pra bar ou indo flertar com uma galera assim, e eu olho e penso, cara, mas isso é patético, mano. Tipo assim, se eu fosse um pai, eu odiaria que a minha filha saísse com um cara desse que tá na minha frente e é meu amigo, saca? E aí, parando pra pensar, às vezes, esse pensamento passa na minha cabeça também. Não necessariamente que eu gostaria de estar passando o peru em 300 mulheres no mesmo dia, tá? Não é essa a questão. Mas a questão de que, às vezes, eu gostaria de conversar com alguém sobre coisas além de sonhos e trabalho e de seguir em frente, de não poder desistir das coisas, porque tem um propósito, a gente tem que ter um propósito maior do que simplesmente ser um escravo dos desejos, onde quando a gente vai e sai com uma menina é uma coisa muito bacana, e aí ao invés de a gente entender que aquele momento foi bacana e continuar a nossa vida, a gente fica viciado em querer fazer aquilo mais e mais e mais. E a gente fica nessa busca infinita por buscar uma coisa cada vez melhor, 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 melhor. E no fim das contas a gente esquece de trabalhar no que é importante, que somos nós mesmos. Só que no meu caso, eu não trabalho nem um pouco nessa questão de buscar experiências com outras pessoas, saca? Pelo contrário, uma das coisas mais chatas na minha cabeça, que eu sempre converso com o pessoal, é de que, cara, eu odeio a ideia de ficar conversando com gente, saca? Pelo contrário, eu acho um saco, cara. Eu não tenho paciência pra essas coisas, porque muitas vezes eu vejo essas pessoas de forma a diminuí-las, saca? Esse é o ponto principal do vídeo, onde a saída das redes sociais me fez ter essa perspectiva de que, na verdade, parece que esses ideais que me bombardearam nas redes sociais me fizeram enxergar o mundo como uma coisa muito patética, quando, na verdade, a vida existe e ponto, saca? Se é patética ou não, se uma coisa realmente tem um valor agregado maior ou não, não cabe a mim julgar. E aí, estou aqui agora na frente das câmeras falando que eu comecei a pensar sobre esses meus ideais. Algumas das conclusões que eu tirei, eu não vou ir muito a fundo aqui, são de que eu ainda odeio essa ideia de ficar saindo e passando o peru numa galera. Isso ainda assim é uma coisa que eu acho muito vergonhosa. Não só pelo fator. Ah, eu vou parecer. Nossa, não vou nem falar o termo que eu ia falar, mas vou tentar mudar aqui. Não só por ser algo
completamente patético, assim, sem propósito nenhum. Tu chegar, entrar numa intimidade com uma pessoa, porque quando a gente tá saindo com alguém a gente tem interesse e a pessoa está interessada na gente também, a gente expôs, de certa forma, particularidades nossas. A gente gostou disso um no outro. Então a gente começa a usar esse afeto na outra pessoa só pra suprir um desejo patético, assim, dessa transar. E aí, depois que cada um vai pro seu canto, fica ali as mensagenzinhas no WhatsApp, mas na verdade eu já tô flertando com outra menininha lá, porque bacana, já fiz o check aqui nessa menina, vou lá fazendo a outra, e se eu quiser fazer de novo, eu vou ali, volto nessa menina que eu tava conversando, e a gente vai transar de novo, saca? Eu ainda acho isso muito patético e, nossa, patético demais, acho isso uma coisa de gente completamente perdida, descolada da vida, saca? Que acha que a vida é só isso. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a refletir sobre, tá aí, o que que eu faço de respeito, digamos assim, em questões intersociais, interpessoais, quer dizer, intersociais, olha o termo que eu ia usar. Nem sei se existe. Mas o que que eu faço em questões interpessoais que me fazem tão melhor, digamos assim? Eu que demonstrem que eu sei interagir interpessoalmente. Existe essa palavra? Deve existir. E aí eu descobri que eu não sou um cara muito excelente nas minhas relações interpessoais. Pelo contrário, eu pego muito pesado com as pessoas à minha volta e, consequentemente, isso vai afastar qualquer tipo de possibilidade de conexão mais a fundo com as pessoas. Parece que eu tô falando algo sobre algo que eu não sei fazer da maneira correta, mas eu tô apontando o dedo falando que aquilo lá tá errado, saca? Parando pra pensar assim, não é de tudo errado, né? Porque, beleza, eu posso até não saber cozinhar uma carne, mas ao mesmo tempo eu sei como não cozinhar uma carne. Eu posso não fazer bem, mas eu sei como não fazer mal. Tem um certo sentido, uma lógica por trás. Eu posso não saber conversar com pessoas muito bem, mas eu sei como não ser um otário. Sobre o tópico interpessoal, acho que é mais isso, saca? Eu percebi que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, muitas vezes, e que eu fico mais julgando do que realmente fazendo as coisas da forma que eu julgo apropriada. Então eu fico só xingando, xingando e vendo as coisas de uma maneira a diminuir, e ao invés de fazer o que realmente faz sentido, saca? E nos quesitos profissionais, eu comecei a perceber que o meu sonho não é algo que está me machucando, mas ao mesmo tempo não é algo que está sendo muito saudável. Essa busca incessante pelo topo pode nem ser, na verdade, o que eu quero fazer de verdade, saca? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, meu Deus, no fim das contas, a minha vida tá meio que sendo uma mentira. Porque eu vivi a minha vida inteira pensando e falando pra mim mesmo que eu quero ser o número um, quero chegar no topo e é isso aí, porque eu nasci, eu tenho uma vida só. Sério que eu vou usar essa uma única vida que eu tenho, essa única chance que eu tenho pra ficar aí na rua, comendo gente igual um idiota, usando as pessoas à minha volta só pra suprir minhas vontades. Quando eu tiver a fim de comer uma mina, eu chamo ali, mando 10 mensagens no WhatsApp e vou ali, faço um vucu vucu e depois vou embora e cago pra aquela pessoa. Será que eu vou usar minha vida pra fazer isso? Ao invés de usar minha vida pra fazer uma coisa grande, me tornar, usar usar essa única experiência pra explorar o máximo dela possível. E eu comecei a olhar pra mim mesmo e falar, cara, mas vamos supor que amanhã eu seja atropelado na rua. Eu sempre tem que ser um exemplo muito exagerado, né? Mas é porque eu acho que o impacto bate diferente quando a gente usa exemplos extremos. Vamos supor que eu seja atropelado na rua. Eu me privei de muitas oportunidades, de muitas possibilidades de conhecer gente nova, de me aproximar de mais pessoas, por conta de uma personalidade muito unidimensional, onde se tu tem um objetivo, tu tem que ceder coisas para conseguir alcançar ele. Então, eu passo a ceder coisas na minha vida para alcançar aquele objetivo lá. Só que se eu for atropelado amanhã, eu só cedi coisas para alcançar nada. Então é uma questão de entender o que que realmente faz sentido no que eu quero. Porque eu não quero viver uma vida que só vai valer a pena quando eu chegar lá no topo, saca? O processo tem que ser bacana.
mesmo que o processo esteja sendo bacana até o momento, eu já comecei a perceber lacunas que na verdade estão rachadas. Consequentemente, a qualquer momento, esse pilar, essa coisa que está sustentando essa ponte que eu tô traçando, pode simplesmente quebrar e aí eu tô ferrado, saca? Eu tracei um caminho longo e acabei me ferrando agora porque eu não consigo continuar seguindo em frente. Porque eu não sustentei essa ponte da forma correta. Eu só coloquei uma tábua enorme, reto, ao invés de colocar pilares que iam fazer com que essa ponte ficasse mais firme. E é meio doido porque agora que eu comecei a ter essas reflexões, eu comecei a pensar, tá, beleza, vamos ver se eu consigo colocar alguma coisa em prática. Vamos tentar mandar algumas mensagens mais legais para as pessoas, vamos tentar trocar uma ideia mais bacana. E é inacreditável a minha incompetência para ser uma pessoa legal. Eu não sei, tá, calma, eu posso estar exagerando, mas eu acho inacreditável como eu não consigo simplesmente falar alguma coisa legal e só ficar por isso. Parece que eu tenho que falar alguma coisa e ela tem que ser seguida de alguma adição negativa para aquele fator. Por exemplo, cara, não tem problema nenhum tu sair uma com mulheres por aí, com uma garotada, qualquer parada. Se tu só faz isso, aí tu é um merda. Se tu sai com a só a única coisa que tu faz na tua vida é sair com uma mulherada por aí pra transar, tu é um idiota. Não dá só pra falar, cara, aproveita aí a vida, saca? Eu não posso falar isso. Parece que é assim, aproveita a vida, mas lembra que se tu só fica vivendo nessa parada, tu é um merda. Tu tem que lembrar que tu tem que pavimentar alguma coisa em paralelo. Tu tem que estar se tornando uma pessoa melhor ao mesmo tempo que tu aproveita da tua vida. Eu não posso só falar, cara, é isso aí, mano, assim, se diverte, saca? Parece que sempre tem algum ponto negativo que eu tenho que reiterar. Consequentemente, eu naturalmente não vou saber conversar direito, né? Eu tô tentando, pelo menos. Isso eu posso dizer. Eu comecei a me aproximar de umas pessoas que eu não fazia ideia de que eu gostaria em nenhum momento da minha vida. E isso é doido, tá? Vou dar uma perspectiva aqui. Eu vou tentar ser o menos expositivo possível, mas é meio difícil. Qualquer coisa na edição eu tento remendar. Desde que eu voltei a morar com os meus pais aqui na minha cidade, eu retomei a minha convivência com as pessoas daqui. Algumas pessoas daqui, claro. Porque agora estamos mais próximos, consequentemente, são essas as pessoas que eu vou ter para conversar. Anteriormente eu tinha o pessoal lá de Santa Maria, porque eu morava lá, eu tava pagando aluguel e tudo mais. Agora que eu voltei, converso com o pessoal daqui, enfim. E aí, minha convivência começou a se tornar mais presente com algumas pessoas daqui e, naturalmente, a gente reatou algumas conexões que existiam guardadas numa caixinha que estava lá no fundo da gaveta. Agora eu tirei aquela caixinha de volta e coloquei ela do lado da minha escrivaninha aqui. E, e essa convivência com essas pessoas era para ser gratificante, saca? Era para eu olhar para essas pessoas e me sentir confortável, bacana de estar presente com elas, de estar conversando com elas. Mas acabou que essas pessoas estavam se tornando um incômodo para mim. Eu tava ficando puto com essas pessoas por conta desses vários pensamentos que começaram a me permear, né, das redes sociais e tudo mais. Ao mesmo tempo, essas pessoas me apresentaram a novas pessoas aqui da cidade, porque eu não conhecia. E essas novas pessoas que me foram apresentadas me trouxeram novas perspectivas da vida que eu não imaginava que eu um dia pudesse ter. Tá, eu falei que esse exemplo que eu quero trazer não é. Não tem muito como. Não tem muito como eu não ser expositivo. Mas enfim, vou falar aqui. Só não vou citar nomes, obviamente. Mas, assim, na minha vida, por muito tempo, a ideia de ter filhos foi uma coisa abominável. Eu até queria há pouco tempo atrás, há um ano atrás, fazer vasectomia. Tava tipo, cara, eu não sei por que que eu não tinha ido fazer ainda, pra ser sincero. Eu acho que era muita preguiça. Acho que eu acho que hoje em dia eu sinto isso como um alívio, tá? Mas eu fui tão preguiçoso que eu não fiz vasectomia, porque se eu não tivesse preguiça, eu teria ido fazer com toda certeza. Tipo, é uma coisa que era certa na minha cabeça. Não terei filhos, ponto. Mas recentemente fui apresentado a pessoas novas
Inclusive, uma dessas pessoas novas é mãe de um garoto. E eu falei, meu Deus, a primeira impressão foi uma impressão meio assustadora. E a primeiro momento eu achei muito estranho, né? Porque é uma coisa que eu nunca tive uma convivência, assim, eu nunca convivi com uma pessoa que era mãe. Além da minha mãe, que é minha mãe. Mas eu comecei a conversar e olha que doideira. Na minha cabeça, isso não era nem uma pessoa normal. Eu ia falar. E ela, eu ia dar um exemplo aqui e falar, cara, eu comecei a conversar com ela e ela é uma pessoa normal. Tipo assim, por alguma razão, quando eu conheci essa pessoa, eu falei, cara, esse meu pensamento doido chegou e falou, cara, essa pessoa aqui, puta que pariu, né? Que merda. Pouco a pouco fui conversando mais, porque a gente começou a sair mais, assim, integra o grupo e tudo mais. E essa é uma pessoa super bacana, sabe? Tipo, super normal. Uma pessoa normal, que tem pensamentos próprios, que vive a vida da sua maneira, tem um filho. E essa pessoa compartilhou uma cena que aconteceu entre ela e o filho dela, muito bonitinha, e aí me trouxe uma imagem que eu nunca tinha tido contato antes, saca? E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, que coisa mais bonita, saca? Foi o primeiro momento, acho que uma das primeiras vezes que eu olhei para isso com olhos diferentes, a ideia de ter filhos. Olhei para aquele momento que essa pessoa compartilhou no grupo que a gente tinha do. E eu falei, caramba, olha que doideira. Nessa minha mentalidade, nessa busca incessante por, cara, tu tem que ceder coisas para te chegar no topo e ser o número um e tudo mais. Eu tava deixando completamente de lado, ou simplesmente ignorando, essas coisas tão bonitas que existem na vida, saca? Ou estava deixando de lado por agora para num futuro que nem se sabe se vai acontecer, talvez eu experienciar, saca? Puta merda, que visão de bosta, saca, que eu tava tendo. E eu agradeço, inclusive, por ter convivido e conhecido essas pessoas, porque eu sou realmente grato, porque isso é uma coisa que eu posso falar que não mudou nunca, é uma coisa que é minha mesmo, não é uma coisa fabricada pelas redes sociais. A ideia de eu ser grato pelas coisas que eu aprendo, que eu conheço, ou coisas que eu descubro, saca? Sempre que alguém me estende a mão por alguma coisa, eu faço questão de deixar claro o quanto essa pessoa foi importante. Cara, todo mundo tá de saco cheio já de ouvir o quanto eu falo bem do Rafael, mano. Uma das pessoas que eu mais amo na vida. E é isso aí, o cara me ensinou tudo, me entregou tudo, assim, sobre ter vontades maiores, sobre sonhar e acreditar que essas coisas são possíveis. A parada de chegar no topo e tudo mais é uma coisa mais minha, mas a questão de, por exemplo, eu tava fazendo faculdade de estatística e eu queria fazer a faculdade para sustentar a minha coisa que eu queria fazer de verdade, que é a produção audiovisual. E ele mesmo chegou e falou: "Cara, mas não faz sentido, tu pode simplesmente viver de audiovisual, né? Tu pode só começar a estudar coisas de audiovisual e tornar isso uma realidade e não deixar para o amanhã." E eu sou muito grato a ele, pra caralho, por conta disso, porque hoje eu trabalho com isso, eu já consigo sustentar muitas das coisas que eu faço na minha vida, como comprar o curso que eu comprei, que é extremamente caro, comprar peças para o meu computador para conseguir fazer trabalhos mais pesados, que inclusive agora está se tornando uma necessidade. Consigo comprar com o dinheiro deste trabalho. E cada vez mais ele está avançando. Eu me sinto realizado com os trabalhos que eu faço. Sempre que eu termino um vídeo novo que eu faço para australiano, eu falo, cara, aprendi uma coisa nova e eu consigo claramente ver que esse vídeo está melhor que o anterior e que o primeiro projeto que eu fiz para o meu portfólio e tudo mais. Então realmente está sendo valoroso e eu me sinto realizado pelos trabalhos. Foi tudo graças a ele, cara. Não para de falar que o cara é muito foda. E não vou parar, porque eu sou realmente grato a esse cara, mano. O Vitão e o Alisson também. É que no caso do Vitão e do Alisson acho que é diferente as perspectivas. Enquanto o Rafael é uma questão mais de beleza, profundidade, não sei se é o termo certo. O Vitão e o Alisson, eles são muito meus companheiros, tipo assim, companheiros de verdade, assim. A gente combina de ir na academia malhar, porque eles estão em Santa Maria e eu falo, tá, pode ver. Aí eu vou em Santa Maria, volta e meia. A gente vai na academia, conversa, se aboba, faz piada. E é um momento muito divertido. Parece que tem um valor ali maior do que quando eu saio por aqui, por São Cepé. Quando eu saio com essa. O exemplo do cara que sai pra comer a mulherada aí, tá ligado? Mas do Vitão e do Alisson, porque eu realmente sinto que esses caras são importantes. Eu sinto que eu sou importante de verdade ali
entre eles e, consequentemente, eles se tornam importantes pra mim também por conta disso, saca? É uma relação muito mútua e muito verdadeira. Eu sinto falta de quando eu não vou malhar com eles e eles estão em Santa Maria. Aconteceu recentemente, eu fiquei bolado porque eu não consegui ir. Então, eu sempre sou um cara muito grato e eu sempre faço questão de deixar isso muito claro. Quando eu saí com essa pessoa aí, no grupo, obviamente, né, da galera, eu vi uma coisa nova, uma coisa que eu não fazia ideia e eu nunca tinha visto esse tipo de relação, porque eu nunca fiz questão de chegar perto desse tipo de gente. Olha isso, olha até a minha comunicação desse tipo de gente. Eu tenho que trabalhar melhor isso, tá? Eu real tenho que trabalhar melhor a minha comunicação, porque essas afeições que eu faço às outras pessoas são baseadas no meu pensamento ainda dodói, né? Eu tô há uma semana desconectado das redes. Então, essa mudança é com o tempo que eu consigo desconstruir, de certa forma. Mas, se não fosse eu me colocar em situações onde eu tendo a conhecer, me conectar com coisas que eu não antes era conectado, isso nunca ia acontecer. E aí, de repente, eu ia virar o tiozão chato que fica só falando merda nos almoços em família, saca? E não é isso que eu quero pra minha vida, muito pelo contrário. Eu quero estar rodeado de pessoas boas na minha volta, eu quero ser uma boa companhia para as pessoas que estão na minha volta também, não só um cara que enche o saco. E acho que a saída das redes sociais está me trazendo bastante clareza quanto a essas questões. Eu estou conseguindo me reconectar a mim mesmo também, entendendo as coisas que eu realmente gosto, as coisas que eu realmente quero, ah, entendendo o que faz realmente sentido eu almejar e o que que não faz sentido, o que que eu posso começar a entender como supérfluo, mudar algumas ideias supérfluas na minha cabeça, do que é supérfluo, perdão, na minha cabeça, e começar a adicionar, vou usar um termo chato aqui, adicionar novas features ao Luspita, que sou eu. Mas, enfim, acho que foi esse o papo. Esse é o segundo que eu tento gravar, beleza? Porque anteriormente eu gravei um falando a respeito de sonhos. Só que naquele lá, como os sonhos eu já falei anteriormente, que é um tópico muito sensível pra mim, que eu realmente me empolgo muito, eu comecei a ficar muito puto durante o podcast. E aí eu falei, pô, não dá pra publicar isso daqui, porque eu comecei a ser muito agressivo e não é isso que eu quero passar adiante. Então eu mudei o tópico, até porque eu acho que esse tópico faz um pouco mais de sentido para ser o primeiro, onde eu começo a falar sobre mudanças, o quanto elas são importantes, o quanto a decisão de sair das redes sociais é importante para a gente se autoconhecer melhor. E quem sabe num próximo eu provavelmente vou fazer mais, porque eu tô terminando a gravação desse daqui e eu gostei do que saiu. Eu gostei do primeiro também, mas eu percebi que eu tava muito agressivo, então. Mesmo que eu tenha gostado, eu acho que não é melhor. É melhor não colocar ele pro ar. Eu até já excluí, então não tem nem como recuperar. Mas eu gostei de fazer esse. Eu gostei de compartilhar essas ideias, jogar os meus pensamentos, as minhas novas reflexões pro mundo aí. Se tu ouviu isso aqui inteiro, cara. Primeiro eu vou ficar agradecido, obviamente. Muito obrigado por ter ouvido. Se quiser me chamar pra trocar uma ideia, eu só tenho WhatsApp agora. Não me chame por Instagram ou coisa do tipo. Se você não é uma pessoa do meu círculo de convivência, porque isso aqui vai estar no YouTube, e caiu aqui de paraquedas e ouviu tudo, cara, bota um comentário aí, mano. Fala sobre experiências pessoais semelhantes que tu teve. Fala sobre em algum momento que tu tava se enxergando como um desgraçado na vida das pessoas no teu círculo de amizades e o quanto a saída das redes sociais realmente começou a mudar isso um pouco na tua vida. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Em seguida acho que é muito forte, né? Eu não quero começar de maneira exagerada para desistir logo em seguida. Eu vou fazer com calma e, consequentemente, eu vou adequando isso de uma forma interessante. Mas em breve eu pretendo postar mais dessas conversas. E é isso aí. Obrigado por assistir e um abraço. Tamo junto.